Bem, olá turma de História, período matutino. Nós estamos iniciando mais esse vídeo e hoje eu gostaria de falar sobre a civilização babilônica, né? Para a realização dessa aula, dando continuidade às civilizações antigas, né? Na última aula nós vimos os sumérios e os acádios e essa seria a terceira civilização que nós vamos tratar aqui, a Babilônia. Muito provavelmente eu não vou conseguir fazer um vídeo só, né, um único vídeo para dar conta da civilização babilônica, porque ela é maior, né, ela tem uma história mais densa que a civilização suméria e acádia. Então, geralmente, quando a gente trabalha com a civilização babilônica, essa civilização é dividida em duas fases, né? E eu pretendo no vídeo de hoje dar conta da primeira fase. Então estou imaginando um vídeo mais curto que o anterior, mas para dar conta da civilização babilônica, dois vídeos, né? Um que será postado essa semana e um outro na semana que vem. Esse primeiro vídeo, portanto, referente à chamada primeira fase, né, da civilização babilônica. Bom, eu gostaria então de começar falando o seguinte, né? A primeira fase da civilização babilônica, ela diz respeito ao período que vai mais ou menos de 2000 anos antes de Cristo até ali por volta de 1600 antes de Cristo. Portanto, um período de 400 anos, né? A gente vai ver que esse é um momento de esplendor praticamente da civilização babilônica, de algum esplendor, né? Seguido de uma decadência e de uma espécie de interregno que vai se instituir depois de 1600, né? Um período muito difícil para a civilização babilônica. Bom, quando a gente pensa nessa primeira fase, né, eu acho que é importante situarmos um pouco a discussão sobre a Babilônia, né? Então eu gostaria de começar com, com uma provocação, né? Porque quem olha hoje para o local onde a civilização babilônica existiu, certamente não imagina que aquele triste baldio que ali, né, aquela terra arrasada que hoje ocupa aquele espaço, já foi uma das mais ricas, né, e poderosas civilizações que o mundo antigo já conheceu, né? Só para termos uma ideia da grandiosidade dos babilônicos, os babilônicos deram contribuições imensas em diversos campos do conhecimento, né? Os babilônios quase inventaram a astronomia, não chegaram a desenvolvê-la profundamente, mas alguns rudimentos daquilo que mais tarde se chamou de astronomia. Também deram grandes contribuições à medicina, né? Pensando a medicina, evidentemente, dentro dos padrões do mundo antigo, né? Não é possível comparar o tipo de medicina que se fazia naquela ocasião com a medicina que se faz hoje, mas dentro dos padrões antigos, os babilônios deram contribuições imensas a esse campo do saber, né? Estabeleceram as bases de uma ciência da linguagem, né? Que também foi de algum modo desenvolvida pelos babilônios, né? E talvez
a contribuição mais conhecida, né? Eles desenvolveram um sistema jurídico, um código de leis, né? Que influenciou outros códigos posteriores, né? Então, eu acho que do ponto de vista jurídico, a importância dos babilônios é imensa, né? Depois, é claro, nós tivemos outros códigos mais elaborados, né, como aquelas leis que foram feitas em Atenas, né, que passaram por legisladores como Solon, Clístenes, mas de fato a época dos babilônios naquela região da Mesopotâmia, sem dúvida nenhuma, nada se comparou com o código de leis que os babilônios criaram, né? Além disso, né, e por fim, nós poderíamos ainda falar um pouco da influência que os babilônios exerceram sobre outros povos, entre eles os próprios gregos que eu me referi há pouco, né? Então, os rudimentos de matemática, física e até mesmo filosofia, não que os babilônios tenham desenvolvido a filosofia propriamente dita, mas rudimentos de filosofia, tudo isso foi de algum modo, enfim, trocado em termos culturais com outros povos. Então os babilônios tiveram uma importância muito grande no mundo antigo. Bom, a civilização babilônica, ela se desenvolveu entre os rios Tigre e Eufrates. De algum modo, as grandes civilizações do mundo antigo, até aquele momento, refiro-me basicamente aos sumérios e aos acádios, também se desenvolveram naquela região, né? Que não por acaso, né, a Mesopotâmia, como é chamada essa região, tem esse nome, né, porque a palavra Mesopotâmia significa entre rios, né? Uma palavra que deriva do grego. E de fato, quando a gente pensa no rio Tigre e no rio Eufrates, hoje talvez qualquer viajante que passe entre esses rios, né, talvez custe a ele perceber que foram aquelas águas que de algum modo permitiram o aparecimento das grandes civilizações naquela região, né? Então a Suméria, né, os sumérios, os acádios, né? E no caso dos babilônios, foram aquelas águas que de algum modo abasteceram a civilização babilônica e permitiram, por exemplo, os jardins suspensos da Babilônia, que, como vocês devem saber, foi uma marca registrada daquela civilização e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Bom, o Tigre e o Eufrates possibilitaram os homens daquela região, num percurso de milhares de milhas, né, uma estrada comercial, né, uma via comercial importante, né? Ou seja, entre esses rios se estabeleceu um comércio muito intenso e obviamente que nós temos que pensar na importância que esses rios exerceram para aquelas civilizações em geral e em particular para a civilização babilônica. Por quê? Porque foram esses rios que permitiram, por exemplo, a fertilização do solo, né? Sem a presença desses rios não haveria agricultura e, portanto, abastecimento da população local. Esse é um ponto importante, né? No caso específico da Babilônia, né, que ficava mais ao sul, né, o fato é que
as chuvas ali elas não são abundantes, né? Costuma chover naquela região onde a Babilônia se erigiu durante um período muito curto do ano, que é o inverno. Então, basicamente, de maio até novembro, então, portanto, um período aí relativamente grande, nós temos um período de seca absoluta, né? Então, esses rios cumpriram um papel histórico muito importante para a civilização babilônica, né? Porque foi graças a esses dois rios que a Babilônia se tornou o que se tornou, ou seja, uma espécie de lenda, né, de Éden, né, semítico, porque tratava-se de um povo de origem semita, e que permitiram aos babilônios construírem, né, jardins, celeiros, depósitos, né, marcando a história da Ásia Ocidental. Bem, por que eu estou falando disso? Porque é importante a gente notar como a geografia local contribuiu para o surgimento dessas civilizações, em especial da civilização babilônica. Mas a pergunta que vem é: quem eram os babilônicos, né? Qual é a origem desse povo, né? Bom, de maneira geral, para os historiadores, os babilônios seriam derivados de uma mistura entre sumérios e acádios, né? Nós vimos na aula anterior que a Suméria foi a primeira grande civilização que surgiu nessa região da Mesopotâmia, de origem semita, né? Mas que depois eles acabam sucumbindo às invasões dos acádios, né? E esses povos acabam se misturando. Muito provavelmente dessa mistura há um crescimento, mas há uma influência muito forte dos sumérios, né? Sem dúvida, porque era um povo que já estava radicado ali, e muito provavelmente desse povo que nasce da miscigenação entre acádios e sumérios que surge o povo babilônico, né? Que vai se desenvolver, né? A Babilônia vai se erigir exatamente na Baixa Mesopotâmia, né? Ou seja, na região mais ao sul, né? Então, isso é um ponto importante para a gente entender nessa região tão vasta onde o império, né, a civilização babilônica despontou. Bom, para a gente começar a falar dessa primeira fase da história dos babilônicos, a gente tem que entender que nesses 400 anos que eu me referi há pouco, né, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo até 1600 anos antes de Cristo, a Babilônia só se tornou o que se tornou, sobretudo graças ao nome que eu vou mencionar aqui, que talvez tenha sido nessa primeira fase, talvez não, tenho certeza que foi, né, o nome mais importante entre os personagens que governaram aquela região. Refiro-me basicamente a Hammurabi. Hammurabi foi um conquistador, foi um governante, foi um legislador, né, que governou a Babilônia por 43 anos, né? Ou seja, um período, tratando-se de um ser humano, relativamente longo de governo, né? Como é que nós sabemos isso, né? As escavações arqueológicas, né? Os arqueólogos, os paleontólogos, nos seus estudos, nas escavações que fizeram naquela região, encontraram selos e inscrições, né? Quando eu falo selos, não exatamente de papel, mas selos e inscrições que fazem alusão à importância de Hammurabi, né, para aquele povo que
forma a Babilônia, né? Ele teria sido, né, no início, claro, né, ficou 43 anos no poder, um jovem dotado de um senso de gênio, né, de inteligência, de uma capacidade estratégica muito grande, né? Também foi de algum modo um guerreiro, né? Alguém que conseguiu pacificar toda aquela região, né? Mas acima de tudo um homem implacável que costumava esmagar com muita força aqueles que contra ele se rebelavam, né? Mas, ao que tudo leva a crer, também era um homem de palavra, um homem que cumpria de fato aquilo que prometia. Sob seu comando foi que os estados guerreiros, as tribos que viviam ali meio dispersas, próximas à Babilônia, né, do Baixo Vale, né, da Mesopotâmia, foram ou se viram compelidas, obrigadas a aceitar uma espécie de unidade política, né? O Hammurabi ele vai, de algum modo, se impor sobre essas tribos e vai abarcá-las, né? E isso resultou numa disciplinação, na instituição de uma ordem, né, que só foi possível graças à elaboração de um código de leis que se tornaram históricas. Eu estou me referindo claramente ao Código de Hammurabi, né? Bom, esse código de fato existiu, né? Esse código, esse conjunto de leis não é um conjunto de leis mitológicas, muito pelo contrário. Ele foi encontrado em 1902, portanto no início do século XX, na região de Susa, que era uma região mais antiga, né? Uma região que de algum modo já era conhecida na época dos Sumérios e dos Acádios, e ali os arqueólogos, os paleontólogos encontraram, né, um cilindro, né, enorme, belamente gravado num material dourado, que é o diorito, né, um material que dá uma coloração muito parecida com o ouro, né? Essas leis que vão ser conhecidas ou ficar conhecidas como o Código de Hammurabi. E elas apresentam o soberano, no caso Hammurabi, como tendo sido o elaborador dessas leis, né? Mas é aqui que entra o caráter religioso, místico do código. Hammurabi, na verdade, elaborou essas leis porque teria as recebido de uma divindade babilônica chamada Shamak. Então, Deus Shamak, os babilônios eram politeístas, teria designado Hammurabi para que este apresentasse esse conjunto de leis, né? Shamak era uma espécie de Deus Sol, né, que os babilônios acreditavam, enfim. Então, segundo a lenda, Hammurabi teria recebido essa incumbência de Shamak, né, teria sido escolhido para apresentar esse código. Então é interessante a gente notar, né, e a gente já discutiu isso nas aulas anteriores, que há uma relação entre política e religião que é inegável no mundo antigo, em especial entre esses povos da Mesopotâmia. Mas também é interessante notar que os governantes dessas civilizações que ali surgem, eles não se consideram divindades, né, mas apenas representantes, né, dessas divindades.
Bom, o fato é que, apesar dessa forma mística, né, que vai recobrir, né, que vai envolver esse conjunto de leis, do ponto de vista do conteúdo, ou seja, das próprias leis, nós podemos afirmar que as leis guardam uma dimensão laica considerável, né? Em outros termos, nós temos um conteúdo jurídico ali exposto muito, eu diria que racional até, né? Então, há elementos ali de uma justiça que está se apresentando aos babilônios, sem dúvida nenhuma, né? E de algum modo todo o sistema jurídico dispõe de alguma forma de um caráter laico, né? Racional, mas a lei ficou conhecida pelos duros castigos que elas impunham aos transgressores, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do Código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, era um conjunto jurídico muito duro, muito rígido. E essas leis falam de todo tipo de assunto, né? Então, por exemplo, sobre a regulação da propriedade privada, sobre comércio, sobre as atividades comerciais. Então, eram leis que ajudavam a regular essas atividades comerciais, sobre as relações familiares, né? Sobre trabalho, né? As relações de trabalho, né? Então, de algum modo, se a gente tomar a precaução de analisar essas leis dentro dos padrões de vida daqueles povos da Mesopotâmia, nós podemos dizer que o Código de Hammurabi guarda uma dimensão civilizatória, né? Conquanto possamos aí analisar a truculência que também está embutida nessas leis. Inclusive, talvez não seja um exagero dizer que esse código apresenta uma visão bastante moderna para a época, né, bastante futurista, né, acerca de certos dilemas sociais, humanos, né, de relações, como por exemplo as relações familiares. E é um código que vai servir de inspiração para outros códigos. Esse é um ponto importante, né? Foi sem dúvida nenhuma uma fonte de inspiração para códigos posteriores, que até podem ter sido mais elaborados, mais importantes, né? Eu falei aqui das leis de Atenas, por exemplo, eu poderia citar aqui o Lex e o Jus dos romanos, né? Mas o fato é que todos os sistemas jurídicos posteriores no mundo antigo foram de alguma forma influenciados aí pelos babilônios, né? E com esta legislação, né, com esse código, foi que Hammurabi conseguiu unificar a Mesopotâmia, naquela região onde, obviamente, a Babilônia surgiu, né? Agora, essa não foi a única coisa que Hammurabi fez de importante, ou seja, o código jurídico, que já por si só já o colocaria na história dos grandes governantes do mundo antigo, mas ele fez coisas muito interessantes naquela região. Nós poderíamos dizer que foram obras públicas que ele conduziu e que foram determinantes para aquele povo. Por exemplo,
ele construiu um canal que liga a cidade de Kish, né, que é uma cidade conhecida no mundo antigo naquela região, até o Golfo Pérsico, né? E esse canal ele foi extremamente importante por uma série de fatores, né? Em primeiro lugar, porque esse canal permitiu o desvio de água para uma ampla área de terras que depois, mais tarde, seriam utilizadas para a agricultura. Então, sem esse canal, essas águas não chegariam, né, a todo o território que depois alocou aí toda a produção agrícola. Além disso, esse canal, né, permitiu diminuir, né, reduzir as inundações que acometiam as cidades mais próximas dos rios, né, sobretudo no Tigre. Então, esse canal, ao desviar a água do rio Tigre, né, permitia ali que as inundações não fossem tão fortes quanto eram antes da construção dele. Então, o Hammurabi ele foi um governante que se caracterizou pela ação, né? Sobretudo pela ação. Inclusive, numa inscrição que foi encontrada com uma frase, né, de Hammurabi, ele diz orgulhosamente que deu, né, aos povos daquela região, as tribos que ele unificou, segurança, água e governo, né? Então, isso é um ponto assim que eu gostaria de destacar, né? Essa inscrição que foi achada e atribuída, supostamente, né, atribuída a Hammurabi, né? Nessa inscrição Hammurabi teria dito algo mais ou menos parecido, ou seja, que levou a essas tribos a unificá-las, água, né, segurança e governo. E a despeito do caráter, nós poderíamos chamar aqui de truculento do código de Hammurabi, Hammurabi teve a astúcia de dourar, né, por assim dizer, a sua autoridade com a aprovação dos deuses, né? E aqui, mais uma vez, cumpre falar dessa intersecção entre política e religião, embora, como eu tenha dito ainda há pouco, nem o Hammurabi, nem outros governantes da Mesopotâmia se considerassem deuses, né? Eles eram representantes desses deuses e se faziam valer desse artifício, desse argumento para legitimar a sua autoridade. E, é claro, tendo em vista essa relação entre religião e política, Hammurabi evidentemente construiu seus templos, né, fortalezas, né, e buscou desde o primeiro momento agradar os sacerdotes, né, porque ele sabia que dependia desses sacerdotes para governar, né. Esses sacerdotes exerciam uma influência muito forte sobre o grosso da população. E, obviamente, a construção de templos e outros afagos que nós vamos ver mais para frente renderam a Hammurabi um espólio político considerável, já que os sacerdotes o apoiavam, né? Inclusive, ele chegou a construir um enorme santuário, né, dedicado a Marduk, uma outra divindade babilônica, e um enorme celeiro que servia para depósito do trigo que era destinado às divindades e também aos sacerdotes, tá? Então, isso não deixa de ser um afago, você poder possibilitar esses sacerdotes
riqueza, né, status e, consequentemente, assegurar o apoio desses sacerdotes ao governo, né? Então, vê-se que Hammurabi ele não ignorava a política, muito pelo contrário, era um político muito habilidoso e, sobretudo, por governar o povo pelo temor, né? As leis, né? O Código de Hammurabi, como eu disse, dispunha desse caráter truculento. Ele também, de algum modo, favorecia e se aproximava do povo através de obras públicas, né, todas financiadas com o dinheiro, né, a gente pode chamar aqui do Estado, né? Então, basicamente, essa racionalização administrativa permitiu a Hammurabi dedicar-se à capital, que foi toda embelezada, né? Inclusive é na Babilônia mesma que vai se construir os jardins suspensos, os famosos jardins suspensos da Babilônia, que eu já disse aqui, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, palácios e templos, fortalezas, enfim, se ergueram no tempo de Hammurabi, né? Ele ainda construiu uma ponte que ligava as duas margens do Eufrates, permitindo a cidade se desenvolver dos dois lados do rio, né? E, inclusive, o rio Eufrates foi muito usual para os babilônios, porque o Hammurabi construiu muitas embarcações, né? Muitas naus tripuláveis que chegavam a ter capacidade para 90 pessoas, né? Então, embarcações relativamente grandes. Hoje sabemos que as embarcações comportam muito mais pessoas, mas para os padrões da época eram embarcações relativamente grandes, né? De fato, se nós compararmos a Babilônia com aquilo que foi a civilização Acádia e a Suméria, nós vamos verificar que naquele momento a Babilônia era a metrópole mais rica de toda a Mesopotâmia, né? Bom, e quem era esse Babilônio? Quando a gente fala nos babilônios, né, quem era esse Babilônio? Bom, já disse aqui que a predominância, pelo menos do ponto de vista físico do Babilônia, era dos aspectos semitas, né? Ou seja, eram geralmente indivíduos de pele morena, cabelos muito escuros, né? Os homens geralmente deixavam a barba, né? E usavam, né, costume, não só entre os homens, tá, mas também entre eles, cabelos postiços, como se fossem perucas, né, geralmente longos, né? Mas eu estou dizendo que não só os homens, porque as mulheres também, embora para as mulheres seja mais fácil deixarem seus cabelos crescerem, né, os cabelos naturais, mas até mesmo as mulheres usavam essas perucas de cabelos longos, né? Outro ponto importante é que os babilônios já se perfumavam, né? Era um hábito entre eles se banharem e se perfumarem. Então a gente já consegue perceber aqui uma dimensão de vaidade, uma dimensão estética, né, importante, que é comum a toda civilização que começa a se desenvolver, né? O vestuário desses babilônios era uma coisa interessante. Eles se vestiam com túnicas brancas, né? E geralmente feitas a partir do linho, né? Que é um tecido que até hoje é bastante usual, né? E geralmente
eram túnicas que vinham até os pés, né? Só que no caso das mulheres, os ombros ficavam nus, né? Ficavam à mostra, né? E no caso dos homens, essa túnica que não deixava os ombros à mostra, ela também era crescida de um manto, de uma espécie de capa, né? Claro, com o crescimento da riqueza na região, né, vai aos poucos desenvolvendo-se entre os babilônios o gosto pela cor, né? Ou seja, esses mantos brancos vão gradualmente dividindo a cena com mantos coloridos que só puderam de fato ocorrer, né, acontecer graças à indústria, né, a tinturaria, né, a indústria das tintas que vão surgir ali. Então mantos em azul, em vermelho começam a surgir, até mesmo mantos trabalhados, né, coloridos, né? Então você tem mantos com listras, mantos com círculos, mantos xadrez, mantos com pintas, enfim. Ou seja, a gente já começa a perceber que é um povo que tem uma dimensão estética que vai se desenvolvendo a partir do momento em que a própria civilização vai ficando mais rica, né? Geralmente eles calçavam sandálias, né, de couro, e os homens usavam turbantes na cabeça, né? Ou seja, esses turbantes já eram usados no tempo de Hammurabi, né? Já as mulheres também mostravam o seu lado vaidoso, né? Usavam colares, né, braceletes, amuletos, né, enfeites no cabelo, né? Enfim, eram bastante vaidosas, né, se a gente tomar por base o fato de que nós estamos falando de uma civilização de 2000 anos antes de Cristo. Os homens também gostavam de andar com bastões, né? E essas bengalas, né? E o costão, né? Que é onde se apoia a mão, geralmente esculpido, trabalhado, né? E geralmente aqueles que ocupavam algum cargo dentro dessa estrutura andavam com sinetes, digamos, na cintura, né? Pendurados. E esses sinetes permitiam autenticar cartas, né, documentos que circulavam por ali devido à atividade comercial que era intensa. Os sacerdotes geralmente usavam uma espécie de chapéu cônico, né? E é muito interessante porque esse chapéu cônico, né, que alongava, né, pelo menos ao longe a percepção do tamanho da cabeça, né, dava a eles uma imagem quase inumana, né, quase divina, né? Então isso também é interessante, né? O vestuário dos babilônios, no caso dos sacerdotes, tiravam-lhe aí a humanidade, né? Bom, mas essa mesma riqueza que gera a civilização, né, que foi tão importante para a civilização babilônica, também vai ser, de algum modo, responsável por apontar a sua decadência, né? À medida em que os babilônios começam a produzir arte, lazer, né, enfim, isso vai amolecendo, né, o povo que está mergulhado nesses pequenos luxos numa época de paz, né? E a gente sabe como é que funcionavam as coisas no mundo antigo, né? Ou seja, no mundo antigo, quando uma civilização se desenvolvia, ela começava a atrair o olhar ganancioso, né, invejoso de outros povos, né? E às vezes povos mais fortes, né,
numericamente, belicamente e famintos, né? Ávidos por aquilo que uma civilização grande produz, né? Então, nas fronteiras do oeste, ali, numa região montanhosa, havia um povo que eram os cassitas, né? Esses cassitas olhavam os babilônios com uma certa inveja, né? Sobretudo porque viam essa riqueza toda que eles mesmos não possuíam, né? E a tragédia da Babilônia nessa primeira fase se dá logo depois da morte de Hammurabi, né? 8 anos depois da morte de Hammurabi, a Babilônia é saqueada por esses cassitas que, enfim, invadem a Babilônia, saqueiam a cidade e fogem para as montanhas, né? Só que a coisa não parou por aí, né? Esses cacitas, num determinado momento, retornam, percebem a facilidade e as fragilidades e resolvem, então, invadir a Babilônia e tomar a Babilônia de vez, né? Então, nesse momento, os babilônios caem nas mãos desses povos cassitas que habitavam as montanhas, né? Bom, vocês devem estar se perguntando, mas quem eram esses cassitas? A origem desses cassitas é incerta, né? Sabe-se apenas que não constituíam um povo semita, né? Talvez, os historiadores especulam, fossem tribos indo-europeias que foram, por acaso, se instalar naquela região, né? Tribos que, de algum modo, teriam surgido ainda no período neolítico e foram para aquela região montanhosa e causaram todo esse prejuízo, né, aos babilônios nessa primeira fase, né? Basicamente, ao invadirem a Babilônia, os cassitas vão movimentar aí o pêndulo racial ali daquela região, né? Porque, mais uma vez, com essa dominação, há uma miscigenação, uma mistura desses povos, né? E logo depois desse domínio, por vários anos, a Babilônia viveu um caos político, né? E ao mesmo tempo étnico, né? Com essa mistura, né? Ademais, nós tivemos uma redução drástica na produção artística, na produção científica, né? Porque já não era a Babilônia do tempo de Hammurabi, é uma Babilônia posterior que havia caído no domínio dos cassitas, né? E a gente sabe que toda a situação caótica interrompe essa produção artística e científica, né? Bom, os cassitas permaneceram naquela região por muito tempo, né? Quase 400 anos, para ser mais exato. Os cassitas dominaram a Babilônia. E, basicamente, depois que eles foram expulsos, né, que os cassitas foram expulsos, os babilônios não conseguiram resgatar de imediato aquele velho período próspero que eles haviam conhecido durante o período de Hammurabi, né? O fato é que muitos dirigentes babilônios, né, governantes, alguns deles, enfim, bastante obscenos, muito mais preocupados com as questões carnais, sexo, não fizeram bons governos, né? E isso coincidiu com a ascensão de um império, que eu vou citar aqui, nós não vamos falar dele hoje, né? Que é o Império Assírio, né? Coincidiu com a ascensão dos assírios. E os assírios, então, depois do que os cassitas haviam feito, né, os assírios então dominam os babilônios, né? Os babilônios acabam, de algum modo, caindo, né, sob o cetro, né, dos reis
de Nínive, né? Que era a principal cidade dos assírios. Então os assírios, depois da dominação dos cassitas, são os assírios que vão dominar aquela região, né? E houve, claro, tentativas de rebelião por parte dos babilônios em relação aos assírios, né? Mas havia uma liderança chamada Senaqueribe. Senaqueribe era um assírio que governou aquela região, e nessa rebelião dos babilônios ele quase destruiu a Babilônia, né? Ele quase arrasou o povo babilônico todo, né? A coisa só vai começar a mudar um pouco quando um governante passa a ocupar esse vazio de poder na Babilônia, esse de fato babilônico, né? Mas também com características bastante despóticas, duras, muito parecido com Hammurabi, guardando as devidas proporções, que é Esarhaddon, né? Eu vou soletrar aqui porque é um nome difícil de pronunciar e de escrever. Esarhaddon é Esarhaddon, Esarhaddon, que vai restaurar alguma prosperidade à Babilônia. Talvez com Esarhaddon, de fato, a Babilônia, né, mostre aí uma reação daquilo que já havia vivido no tempo de Hammurabi, né? Bom, por que eu estou falando disso? Porque é com Esarhaddon, de algum modo, que começa a segunda fase. A segunda fase é decorrência do governo de Esarhaddon, né, que vai recuperando aí a autoestima do povo babilônio, né, que, como nós vimos, depois da morte de Hammurabi, caiu numa desgraça profunda de povos que ali estiveram e dominaram os babilônios, como os cassitas e mais tarde os assírios, né? Então é com Esarhaddon que, de fato, a Babilônia começa uma reação no sentido de uma recuperação, né? Essa segunda fase, que eu não vou falar hoje, né, vai ser o tema do próximo vídeo, ela é uma fase importante e longa. Então, muito provavelmente, o vídeo da semana que vem terá uma duração maior, né? Eu espero que a aula tenha sido clara, né, por dar essa visão aí, basicamente, do povo babilônio, tá bom? Então, semana que vem, nós ficamos com a segunda parte da civilização babilônica.